Pessoal, a eletroquímica é uma parte da ciência química que estuda as reações de oxidação e redução para a produção de energia elétrica. Desde o começo do estudo da eletroquímica, um estudioso chamado Luiz Galvani fez um experimento baseando-se numa rã morta, ao inserir na medula espinhal da rã uma haste metálica de cobre e, ao espendurar essa rã por algum tempo, essa rã, ao ser espendurada, os seus pés tocavam em um disco metálico de ferro. Com o passar do tempo, essa rã sofria convulsões violentas, destacando então, deduzindo a sua teoria da eletricidade animal. Mais tarde, Alexandre Volta, contemporâneo de Galvani, estudou mais a fundo a teoria de Galvani sobre a eletricidade animal. Para comprovar se essa teoria de Galvani estava correta, Alexandre Volta montou um aparato onde ele fez um amontoado de pastilhas de zinco, cobre, separados com papelão e embebecidos com ácido sulfúrico. Para essa demonstração, ele inseriu então na parte inferior do polo desse aparato uma haste de cobre ou ferro, cabos, e na parte superior ele inseriu também outro cabo, conectando então as duas pontas, as duas extremidades. Vamos demonstrar na prática esse aparato de Alexandre Volta. Para a demonstração das pilhas de Alexandre Volta, vamos utilizar quais os materiais que ele utilizou lá no passado. Um dos materiais que ele utilizou foi o ácido sulfúrico, só que nós não vamos utilizar o ácido sulfúrico, mas sim o ácido acético. Também as partes das pastilhas de cobre vamos utilizar as moedas de 5 centavos revestidas com cobre. As partes das moedas, as partes do zinco, o material do zinco, vamos utilizar as argoelas de zinco. E para podermos sobrepor o material zinco e cobre, vamos utilizar então um material aqui de cobre, Também vamos utilizar papel, que é o papelão, embebecidos com o ácido acético. Vamos demonstrar então o passo a passo como que ele fez. Primeiro, ele pegou o aparato plano para podermos então sobrepor o material. Primeiro ele colocou as moedas, colocou o cobre, Aqui nós vamos utilizar umas moedinhas de 5 centavos para podermos fazer então essa demonstração. Colocamos primeiro uma moeda de 5 centavos revestida de cobre com o papelão embebecido com ácido acético. Vamos separar um material do outro. Agora, zinco. De novo, separados com o papelão embebecido com ácido acético. Outra moeda de cobre, de novo, e assim por diante, até chegar uma altura adaptada. Esse experimento que nós estamos demonstrando aqui na prática, que o Alexandre Volta, foi para comprovar ou derrubar a teoria de Galvani. Com esse experimento, ele demonstrou que Galvani estava errado. Para isso, vamos utilizar um voltímetro para
podermos ver a passagem da corrente que o material embebecido em ácido acético produz, então, uma corrente entre os polos positivo e negativo, chamado de anodo e catodo, né? O catodo é um polo positivo, onde vai ocorrer a redução. O catodo é um polo positivo, onde vai ocorrer a redução do material, ou seja, vai receber os elétrons da redução do material. Já o anodo é a parte da pilha com sinal negativo, onde vai ocorrer a redução. É o anodo onde vai ocorrer a redução, a oxidação do material. Para isso vamos utilizar um aparelho chamado de voltímetro, onde a sua escala de medida está em volts, né? milivolts. As suas pontas vão representar então a parte superior e inferior, catodo, anodo, vice-versa. Então vamos mostrar se está havendo a passagem de corrente, né? Os elétrons vão estar passando entre um polo e outro, produzindo então a corrente elétrica. Vamos demonstrar aqui, inserindo então um terminal na parte inferior e outro terminal na parte superior. Percebemos lá no display que está marcando 960 milivolts, demonstrando então que há passagem então de corrente elétrica entre um polo e outro. Depois de Alexandre Volta, tiveram vários melhoramentos nas pilhas, né? Até chegar nas pilhas convencionais que hoje nós estamos acostumados de ver. Um melhoramento foi as pilhas de Daniell. Daniell estipulou o seguinte para demonstrar o que ele queria fazer sobre uma determinada pilha para um determinado mercado. Daniell fez exatamente assim: pegou um material ácido sulfúrico, que nós não vamos utilizar para essa demonstração, vamos utilizar o ácido acético. Lá ele pegou o ácido sulfúrico, mergulhou o zinco, né, uma parte metálica de zinco nesse material, só que aqui vamos ser o ácido acético. Estamos introduzindo então já aqui o material metálico, que é o zinco, nesse ácido acético. A outra parte ele pegou o sulfato de cobre, mas o óxido de cobre, que nesse caso vamos utilizar o material ácido acético, mas em vez do óxido de cobre vamos utilizar uma parte metálica de cobre. Para fazer a interligação entre um material e outro, para ocorrer o fluxo de elétrons, onde o material vai reduzir e o outro vai oxidar, vamos utilizar uma ponte, para isso uma ponte salina de fio de cobre. Pode ser qualquer outro material, sendo metálico. Aqui, para fazer a interligação entre um polo positivo e um polo negativo, anodo e catodo, onde um vai ocorrer a oxidação e outro a redução, vamos utilizar essas hastes para podermos fazer a conexão. Aqui são os ganchos de conexão, né, inseridos entre um material e outro, uma parte metálica e outra. Dá para ver aqui, chamados de ganchos ou bocas de jacaré, ou vulgarmente falando, né, bocas de jacaré, para poder fazer essa conexão. Para vermos então se está ocorrendo o fluxo de elétrons entre um polo e outro, ou passagem de elétrons para um polo e outro, do polo negativo para o positivo, vamos utilizar o mesmo aparato que nós utilizamos na demonstração anterior da pilha de volta. Mesmo material, que é o voltímetro,
né, que está na escala de milivolts, as pontas terminais para poder ver se está ocorrendo fluxo de elétron, para podermos verificar então se há o fluxo de elétron na passagem de elétron e outro para o polo negativo para o positivo. Vemos lá no display que está ocorrendo essa passagem de elétrons, pois está marcando lá no display 938 ou 937 milivolts, ou seja, há então a passagem de elétrons entre um polo e outro, a corrente elétrica. A pilha de Daniell então foi um dos melhoramentos para o mercado consumidor da época. O mercado consumidor da época que mais utilizou esse tipo de pilhas foi a rede de telégrafos, a iluminação pública. Então é isso. Comprovou então que a pilha de Daniell estava dentro então do mesmo conceito de Alexandre Volta, só com um melhoramento mais para o mercado consumidor, o mercado financeiro. Depois de Daniell, teve vários melhoramentos das pilhas, né? Uma delas foram de pilhas de Leclanché, pilhas de lítio-cádmio, pilhas ou baterias de ácido chumbo ácida e outras variedades de pilhas que hoje nós encontramos no mercado, como pilhas secas, alcalinas secas, né, que elas são hidróxido, uma base. Para demonstrarmos então uma das pilhas ou baterias que existem no mercado, temos aqui, ó, uma bateria, né, que é diferenciada de pilhas, mas tem o mesmo princípio das pilhas e baterias, que são dispositivos que, ao ocorrer a oxidação e redução, vão transferir elétrons produzindo corrente elétrica. Para podermos então demonstrar o que acontece no descarte inadequado de pilhas e baterias, vamos demonstrar na prática aqui o conceito que acontece se essa pilha for para um lixão inadequado, um lixão a céu aberto. Para isso, vamos utilizar um material que vai representar lá no lixão a decomposição da matéria orgânica, que vai produzir o chorume, o ácido acético, né? Vai representar o chorume. A pastilha de cobre, um dos componentes que existem lá na pilha, cobre, zinco, outros metais que podem na natureza degradar e ser liberados pelo chorume. Vamos inserir o material para representar conforme o que acontece em determinado lixão a céu aberto. Com o passar do tempo, lá no lixão vai acontecer a degradação desse material, dessa pilha. Aí ela vai oxidar, né, esse material que está envolto dela, liberando então o material metálico pesado para o meio ambiente, para o lixão, através do chorume, estragando então o lençol ou sendo infiltrados pelo lençol freático, danificando então o meio ambiente. Com o passar do tempo, percebemos que o material sofreu a oxidação, ou seja, esse material vai ser levado com o tempo para o meio ambiente. Percebemos aqui que existe uma oxidação, né, do material. Esse material com o tempo vai ser levado para o lençol freático, para outras partes do meio ambiente, através então do chorume. Em muitas partes do mundo tem suas leis específicas para uso e descarte do material, né, da pilha e bateria, por causa dos metais existentes em sua composição, os metais que podem danificar o meio ambiente e o nosso sistema como um todo. No mundo existem leis que obrigam
o uso adequado e o descarte adequado das pilhas e baterias. No Brasil não é diferente. No Brasil existe uma lei de 401 da CONAMA que obrigam até certo ponto estabelecimentos e comércios que são obrigados a recolher esses materiais para ser levados os descartes adequados, né, para a própria indústria que fabrica o material ser recolhido para poder então não ser lançado inadequadamente em lixões a céu aberto. Para isso, algumas indústrias estão adotando pilhas 100% ecologicamente correta. Uma delas, vamos demonstrar aqui para vocês que existe uma pilha no mercado que tem o nome de Alkei, 100% livre de metais pesados na sua composição, como mercúrio e cádmio, um dos metais muito altamente perigosos para o sistema humano. Essas pilhas estão ecologicamente corretas, ou seja, elas podem até mesmo ser descartadas em lixos convencionais. Aqui nessa pilha, ela demonstra, conforme nós demonstramos anteriormente na prática, os polos positivo, né, o cátodo, e o polo negativo, o anodo, onde conectando então uma extremidade à outra vai fazer a passagem do fluxo elétrico, produzindo a corrente elétrica. Esse material está praticamente livre de todos os componentes de metais pesados, né, que podem ser prejudicial à saúde.